31. Os escrivães judiciais implementarão, mediante colaboração de todos os servidores do ofício de justiça e fiscalização do juiz corregedor permanente, o sistema de gestão por atividades previsto no capítulo 1 destas normas de serviço, observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Identificação dos serviços menos desenvolvidos ou deficitários. Inciso 2. Propositura e definição das medidas necessárias ao seu aprimoramento. Inciso 3. Execução dos métodos e meios escolhidos. Inciso 4. Avaliação periódica das medidas implantadas, decidindo-se por sua manutenção, aprimoramento ou substituição por outras, que se mostrarem mais eficazes aos resultados pretendidos. Artigo 32. São ainda deveres do escrivão judicial. Inciso 1. Distribuir os serviços entre os servidores do ofício de justiça segundo a categoria funcional de cada um. Inciso 2. Consultar diariamente o Diário da Justiça eletrônico, exigindo o mesmo procedimento dos demais servidores. Inciso 3. Abrir diariamente a caixa postal e-mails própria e o do ofício de justiça, pelo menos uma vez no início e uma vez antes do término dos trabalhos, e proceder ao periódico esvaziamento, exigindo o mesmo procedimento dos demais servidores quanto às respectivas caixas postais. Artigo 33. Os servidores registrarão diariamente, na entrada e saída, o ponto biométrico, salvo exceções definidas pela Presidência do Tribunal de Justiça e observada a regulamentação pertinente. Artigo 34. Por ocasião das ausências ou afastamentos de qualquer ordem dos servidores, o escrivão ou gestor da unidade ou seu substituto legal efetuará as regularizações pertinentes no ponto biométrico, consignando o motivo do afastamento ou a natureza da falta. Parágrafo único. Os documentos que gerarem as regularizações serão arquivadas na unidade judicial pelo prazo de 5 anos, findo o qual serão entregues ao servidor para a guarda. Seção 4. Dos auxiliares da Justiça não serventuário. Artigo 35. A prestação de serviços por peritos, tradutores, intérpretes, administradores judiciais em falências e recuperações judiciais, liquidantes, inventariantes de ativos, leiloeiros e outros auxiliares da Justiça Estadual, observará o disposto nesta seção. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. É livre a nomeação do profissional ou órgão técnico ou científico pelo magistrado e sua contínua obrigação de fiscalizar a atuação do auxiliar da Justiça. Parágrafo 3º. A escolha se dará entre os peritos cadastrados por nomeação direta do profissional ou por sorteio eletrônico, a critério do magistrado. Parágrafo 4º. O juiz poderá selecionar profissionais de sua confiança entre aqueles que estejam regularmente cadastrados no portal de auxiliares da Justiça, para atuação em sua unidade jurisdicional, devendo entre os selecionados observar o critério equitativo de nomeação em se tratando de profissionais da mesma especialidade. Parágrafo 5º. O administrador judicial em falências e recuperações judiciais poderá ser pessoa jurídica, mas nesse caso deverá declarar, nos termos de que trata o artigo 33 da Lei 11.101, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Parágrafo 6º. Ao detentor de cargo público no âmbito do Poder Judiciário é vedado o exercício do encargo de perito.
exceto nas hipóteses do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 1, do Código de Processo Civil. Parágrafo 7º. É vedada, em qualquer hipótese, a nomeação de profissional, que seja cônjuge, companheiro, parente em linha colateral ou até o terceiro grau do magistrado, de advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que tramita o processo, devendo declarar seu impedimento ou suspeição. Parágrafo 8º. Para inscrição e atualização do cadastro, os peritos órgãos deverão informar a ocorrência de prestação de serviços na condição de assistência técnica, apontando sua especialidade, a unidade jurisdicional em que tenha atuado, o número do processo, o período de trabalho e o nome do contratante. Parágrafo 9. Não poderá atuar como perito judicial ou profissional que tenha servido como assistente técnico de qualquer das partes, nos 3 anos anteriores. Parágrafo 10. Não havendo profissional ou órgão detentor da especialidade necessária, com cadastro ou quando indicado conjuntamente pelas partes, o magistrado poderá nomear profissional ou órgão não cadastrado. Nesta hipótese, o profissional ou órgão será notificado no mesmo ato que lhe der ciência da nomeação, para fins de proceder ao cadastro no prazo de 30 dias do recebimento da notificação, sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. Parágrafo 11. O perito consensual indicado pelas partes, na forma do artigo 471 do CPC, fica sujeito às mesmas normas e deve reunir as mesmas qualificações exigidas do perito judicial. Parágrafo 12. O magistrado poderá substituir o perito no curso do processo, mediante decisão fundamentada. Parágrafo 13. Os peritos serão intimados da nomeação e demais atos pelo e-mail fornecido e deverão confirmar o recebimento do correio eletrônico no prazo de 5 dias da sua emissão, sob pena de destituição. Parágrafo 14. Em caso de destituição do auxiliar de justiça, a unidade judicial deverá providenciar o cancelamento da senha de acesso aos autos eletrônicos. Artigo 36. O Tribunal de Justiça desenvolverá e disponibilizará portal próprio na rede mundial de computadores para o cadastramento dos interessados e na intranet para anotações das nomeações e demais intercorrências. Parágrafo 1º. Os interessados em prestar os serviços referidos no artigo 35 efetuarão o cadastro e anexarão os documentos exclusivamente pela internet no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante login e senha. Parágrafo 2º. O cadastramento será realizado pelo profissional ou órgão interessado que incluirá seus dados de qualificação pessoal, prestará as declarações pertinentes e anexará os documentos, currículo com informações sobre formação profissional, foto recente, qualificação pessoal, com indicação do CPF, CNPJ, técnica ou científica, experiência e área de atuação para os quais esteja efetivamente apto, e e-mail, por meio do qual será intimado, conforme anexo 1 do provimento CSM 2427. No ato do cadastramento, o interessado deverá apresentar as certidões dos distribuidores cíveis, executivos fiscais e criminais das comarcas da capital e de seu domicílio nos últimos 10 anos. Parágrafo 3º. No ato da primeira nomeação, o juiz do processo verificará os documentos apresentados, que constam do portal dos auxiliares, assim como poderá solicitar ao auxiliar da Justiça outros documentos que considerar pertinentes. Parágrafo 4º. O interessado anualmente deverá atualizar toda a documentação mencionada no parágrafo 3º. No parágrafo 2º, pena de impedimento de novas nomeações, o interessado também poderá juntar novos documentos que considerar pertinentes. A conferência da atualização compete ao juiz no ato da nomeação. Parágrafo 5º.
O auxiliar indicará os fóruns e varas de interesse e todas as áreas de atuação a que estiver apto, indicações essas que não vinculam o magistrado. Parágrafo 6º. Somente estará apto a constar da lista dos candidatos as nomeações auxiliar que preencher integralmente o cadastro com todos os campos, declarações e documentos obrigatórios. Parágrafo 7º. Os dados cadastrais, documentos inseridos no sistema, a opção de fórum var área de atuação e as nomeações do auxiliar ficarão disponíveis em ambiente de intranet aos magistrados e funcionários autorizados. Parágrafo 8º. A visibilidade do cadastro do auxiliar da Justiça na consulta pública somente será possível após a primeira nomeação do profissional. Parágrafo 9º. Os documentos referidos no parágrafo 2º poderão ser substituídos por atestado de cadastramento expedido pelos órgãos oficiais de classe a que pertençam os profissionais mencionados no artigo 35, mediante prévio convênio a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo 10. O cadastramento e efetiva atuação do profissional não gera vínculo empregatício ou estatutário, nem obrigação de natureza previdenciária. Parágrafo 11. Para os tradutores, intérpretes e leiloeiros, é obrigatória a indicação de matrícula perante a junta comercial. Parágrafo 12. Será organizada a lista de peritos nomeados na unidade judicial com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, das partes e dos procuradores, caso solicitado.